Olá, poesia! Aqui é Nós Sou e eu estou falando a pedido do querido Raul Santos, do Colégio Estadual José Dantas de Souza, de Heliópolis, Bahia. É um prazer estar com vocês e agora eu vou responder a alguns questionamentos que ele me fez. Eu nasci em Vitória da Conquista, na Bahia, onde resido atualmente com meu esposo e meu filho de 6 aninhos. Eu nasci em 4 de agosto de 92. Atualmente estou com 30 anos. E a minha infância foi cercada assim de muitos momentos de brincadeira nas ruas, nas roças. Os meus pais, eles vieram da roça e começaram a morar na cidade quando eles já tinham 5 filhos. Eu sou a 9ª filha de 10 que eles tiveram. Então eu tive a oportunidade de conviver muito com os meus sobrinhos que tinham assim a mesma idade que eu. A gente brincava bastante, a gente gostava de viajar quando ia para a roça, né? As nossas viagens eram ir para a roça e a gente criava muitas histórias por ali. Então eu imagino que a partir desses contatos, dessas vivências, a criatividade ela vai se expandindo, porque a gente vai pedindo, precisando de coisas para, de fato, se entreter, não é? Não é como hoje que muitas vezes a gente já tem um monte assim, de informações e aí muitas possibilidades que também nos aguçam, né? Outras formas de criar, mas às vezes também nos paralisa um pouco porque parece que já está tudo aí criado e aí a gente vai criar o quê? Não é verdade? Mas a verdade é que a gente está aqui se desenvolvendo, aprendendo e evoluindo. Então, tem sempre o que ser criado, né? Então, a minha infância ela foi cercada assim de muitas brincadeiras. Eu gostava muito de ser professora. Eu dizia que eu era professora dos meus sobrinhos, das minhas sobrinhas, imagine, né? E foi algo que me estimulou bastante também, porque nisso de ser professora, né, como brincadeira, como criança, eu já comecei a criar os meus primeiros versinhos. Eu tenho aqui guardado comigo, assim, uma lembrança muito especial, um caderno que já está amareladinho, sabe? Dos meus 11 anos de idade, que foi o meu primeiro caderno que eu comecei a, de fato, compilar aquilo que eu estava escrevendo. As coisas que eu escrevi anteriormente se perderam. Mas tudo bem também. Eu gosto desse caderninho dos 11 anos, assim, só para ter como marco, né? Mas a gente vê, assim, muitos errinhos, muitas coisas que a gente fala, vixe, deixa aí só de lembrança mesmo. Mas é muito bacana a gente ver os primeiros passos e como essas vivências, de fato, me influenciavam a escrever. Porque quando eu estava triste com alguma coisa, eu escrevia. Quando eu estava muito feliz com alguma coisa, também escrevia. Então, tem ali poemas de diversos temas, né? E aí a gente vai descobrindo também o nosso perfil, com o que mais a gente se identifica, né? Eu sempre me identifiquei muito mais com poemas do que com prosa, por exemplo, né? Com a poesia do que com a prosa. Mas atualmente eu escrevo muito também o que chamaria de prosa poética, né? É um texto, de fato, assim, mais próximo da prosa, mas que traz essa poesia também muito forte, né? De alguma forma a gente sente essa presença poética. Então é muito bacana. E assim, meus pais sempre me estimularam no caminho da arte, da escrita, do estudo, né? Principalmente meu pai, assim, os dois fantásticos, maravilhosos, mas o meu pai pegava mais no meu pé, assim, para realmente estar nesse caminho, né? De estudar, de me dedicar e de acreditar no meu potencial. Eu sempre fui aluna, né, a partir do ginásio, de escola pública e, de fato, foi algo também que me trouxe vivências importantes para que eu começasse a ver uma outra forma de atuar, né, com a arte também. Atuar de uma maneira mais engajada, mais política, entendendo a questão social, entendendo como eu poderia agir nesse meio, mesmo não sendo, né, uma candidata ou algo que é de maior destaque. Então, foi muito importante também, né, essas vivências para mim.
Uma outra pergunta que eu achei bem interessante. Ele perguntou: qual é o seu poema favorito e qual foi o sentimento, né, o seu sentimento no momento em que ele foi escrito? Ai, é quase perguntar assim para uma mãe, né? Eu sou mãe atualmente de um só, mas eu fico imaginando isso, né? Qual é o seu filho favorito? Qual é o preferido? Não é muito fácil, mas é claro que tem aqueles poemas que nos marcam, seja pelo momento em que foi escrito, seja pelo sentimento ali, né, que estava transbordante de alguma forma. Eu escrevi 2 livros que são assim dedicados aos meus pais, então eles foram muito importantes para mim e no meu marco de reconhecimento como poeta, como artista, né, independente. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês também. Mas teve um poema, inclusive eu enviei para publicação e foi aceito, na Cogito Internacional, que é uma antologia poética que reúne assim, vários autores do Brasil e tem, né, a tradução dos poemas em diversos idiomas. O meu foi para o alemão, porque eu fiz esse poema assim, dedicado a Goethe, né, um grande pensador da Alemanha. E eu achei bem interessante o quanto mexeu comigo. Foi algo que veio rápido, foi fluido, né? Eu estava, na verdade, numa aula, é, enfim, prestando atenção na aula e ao mesmo tempo ali escrevendo. Muitas vezes eu fiz isso, viu? Vocês aí, estudantes, né, que têm essa oportunidade, que gostam também de escrever, era uma forma de eu conseguir gravar muitos assuntos. Eu escrevi em forma de poemas os assuntos, né? Então é bem bacana essa experiência. Então o poema chama-se Criar-se, e eu vou ler para vocês aqui. Olhe lá, o essencial está em um bater de asas, em um doce olhar. Quando você observa, você transforma os olhos que veem, os olhos vistos por você. Quando há amor, a vida sublime revela-se. Olhe lá, a criação é fruto de uma semente vivificada. Metamorfoseio-me quando reconheço que eu crio amor. Eu entro na essência e conheço a sua cor. Luz e escuridão dançam no paraíso, uma completa a outra. E então eu posso existir, só para enxergar você em mim. Então, é um poema assim que eu tenho um apreço muito grande, né? Tá aqui nessa antologia registrada, marcada e tá também traduzida para o alemão, mas infelizmente não sei ler alemão. Quem traduziu foi uma pessoa maravilhosa, né? A Camila Kadma, ela mora lá, né? Na Alemanha. Então, tá um trabalho bem bonito. Esse livro também, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, foi pela editora Cogito, tá no Instagram. O Raul me perguntou algo aqui. Sua poesia, Olhar as Estrelas, não é perda de tempo, é ganho de vida. O que você quer passar com essa poesia? Em alguns momentos eu realmente quero passar mensagens específicas, né, com os meus poemas, com as minhas frases reflexivas, dentro ali das redes sociais. Em outros é apenas um desabafo mesmo, né, questão do sentimento, do como a gente está se sentindo naquele momento, e a gente quer compartilhar, porque nós somos seres coletivos, somos seres que gostamos do compartilhar, do falar e do ouvir o outro. Então, esse momento em que eu escrevi Olhar as Estrelas não é perda de tempo, é ganho de vida, foi fruto, né, de uma vivência que é quase diária para mim, porque eu adoro ir para a janela, olhar as estrelas, conversar um pouquinho com as estrelas, coisas de poeta, né? E sentir o que esse céu maravilhoso quer me passar, quer me falar, quais mensagens que eu posso trazer para o meu coração e transbordar para quem vai me ouvir, para quem vai me ler. Então, esse pequeno pensamento poético, né, foi fruto desse momento de reflexão individual que eu passei ali para o papel e posteriormente para uma rede social. Então, olhar as estrelas não é perda de tempo, é ganho de vida. Uma outra pergunta muito bacana que o Raul me fez também foi: no seu perfil está "Dou voz à sua poesia.
Como você escolhe a poesia? Pois acho que não é qualquer uma que você faz isso, né? Você, no caso, dá a voz. Exatamente. De fato, a gente busca selecionar primeiro, né, por temas. Em alguns momentos eu recebo poemas apenas com temas específicos, como nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ainda é setembro, vai começar outubro, e a gente está com um projeto, né, no Pulsão Poética, que é um canal no YouTube, Celeste Pulsão Poética, da Primavera Poética. Então eu estou recebendo poemas relativos a esta época e a esta temática. Então eu vou recitar apenas poemas com essa temática. Mas recebo também poemas de autores independentes que querem, né, que os seus poemas ganhem vida através de vídeo poemas. Então eu faço a interpretação por meio de performance, dança, por meio da própria interpretação ali artística, teatral, dependendo do que o poema me pede, né, e da recitação. É um trabalho assim que eu busco sempre mesclar todas as formas de arte com as quais eu já trabalhei ou trabalho ainda, né, mais formalmente, digamos assim, e busco trazer também os temas com os quais eu compactue, né? A gente está vivendo, por exemplo, momentos de muita polaridade e de muitos extremos, digamos assim. Então, a depender do assunto, eu realmente não aceito, né, aquele poema. Mas até hoje tive a sorte assim de ter sempre vindo para mim poemas que são reflexivos, que trazem a beleza, o encantamento, alguns tristes, outros alegres, mas que trazem algo que é para todo mundo, digamos assim, né? Que nunca é ofensivo, pelo menos não aquelas pessoas que estão abertas, né, a ver, a ter a empatia, a enxergar o outro. Então, é claro que eu não aceito nenhum poema que vá falar mal de alguém específico, ou falar mal de alguma comunidade específica, ou ser preconceituosa, racista, misógina. Então, esse tipo de poema eu realmente não vou dar voz a esses poemas. Mas até hoje eu consegui assim a graça de receber só poemas maravilhosos, com temas importantes, com os quais eu compactuo. Então, tá bacana. Tem duas perguntas aqui que eu vou mesclar em uma só, né? Porque faz mais sentido. Como é ser poeta no Brasil? Quais as maiores dificuldades? E quais os problemas enfrentou ao entrar no mundo da poesia? Então, no geral, ser artista no Brasil, né, independente de qual área, né, se é a área literária, se é como dançarina, se é como atriz, enfim, das diversas possibilidades de arte no Brasil, é muito difícil. Primeiro porque não há uma valorização em todos os quesitos, né? A gente fala de valorização financeira, mas é a valorização também de artistas independentes, de artistas que são a base, de fato, né? Cultural do país. Muitas vezes o brasileiro ele só olha para o seu artista quando ele vai parar, né, em um local de grande audiência, né, em uma TV aberta de grande audiência. Hoje a gente está, em tese, democratizando mais o acesso aos artistas por conta da internet e a gente consegue colocar os nossos talentos à disposição aí na internet, mas não é fácil acessar, né, as pessoas a partir desse meio, se você também não tem um suporte, não tem um investimento. E aí, quando você ainda não é reconhecido, ninguém também quer investir em você. Então, fica uma coisa assim que, se a gente vai viver só da arte, financeiramente falando, é muito complicado. Claro, né, que alguns saem ali um ponto fora da curva e que conseguem de fato viver do que mais gostam, né? Que podem trabalhar efetivamente com a arte e não precisam depender de um trabalho e a arte ser apenas um hobby ou ser algo secundário. Então eu iniciei a minha carreira artística mesmo a partir dos 26 anos, quando eu me reconheci como artista, a partir da vivência no teatro aqui na minha própria cidade, numa companhia, na companhia Cajemi,
aqui em Vitória da Conquista. Então foi aí que eu comecei a me reconhecer como artista, a me apresentar em palcos de fato, e a partir daí eu me reaproximei da literatura, que eu tinha deixado também por um tempo, né? Eu sou nutricionista, então dos meus 17 aos meus 25 anos, mais ou menos ali, eu deixei um pouquinho de lado essa parte literária que era tão importante para mim, tanto como uma terapia mesmo de escrever, né? Quanto assim, uma forma de eu me sentir parte do mundo, mesmo que eu ainda não tivesse muita coragem de divulgar, né, aquilo que eu estava escrevendo, mas isso me fazia assim ter esse sentimento de pertencimento. E para finalizar, eu quero mostrar para vocês aqui o primeiro livro independente que eu publiquei, Ventre de Mãe, pela editora Versejar. Foi muito importante para mim. Tem poemas aqui que são realmente muito especiais, uma homenagem à minha mãe. Tem também crônicas a respeito da minha maternidade, que eu sempre gostei de compartilhar um pouquinho da maternidade real e dos desafios, das dores, das alegrias e cada passinho, né, que a gente vai dando como mãe. E aqui, Semente de Pai, que eu publiquei pela editora Amélie Editorial. É um trabalho muito bonito também, assim, da edição, da diagramação. Eu fiquei super feliz com Semente de Pai, assim, no geral. E os poemas também referentes, né, uma homenagem ao meu pai e um pouquinho da minha vivência como companheira, né, do meu esposo, vendo a paternidade dele, a paternidade ativa, a participação dele nos cuidados com meu filho, a importância, né, disso na vida de uma criança. Além desses 2 livros, eu tenho alguns e-books publicados na Amazon, pelo Kindle, e também publico bastante em antologias. Estou me arriscando agora um pouquinho em coletâneas de contos, aos pouquinhos, né? Mas é bem bacana a gente conseguir ir expandindo um pouco os nossos horizontes, estudando sobre, né, e perdendo o medo. E eu percebi, pelo menos na minha trajetória, que para perder o medo, realmente a gente tem que colocar um pezinho ali na frente e começar a seguir, a trilhar um caminho. Senão a gente vai ficar sempre com aquele receio. Ai, o que é que vai acontecer? E se der errado? E se ninguém gostar? São pensamentos assim que nos impedem muitas vezes, né, de conseguir amizades, de conseguir parcerias, de conseguir estar em lugares em que a gente vai se sentir mais pleno, em que a gente vai se sentir melhor, participante deste mundo, atuante, né, de maneira bonita, de maneira produtiva, digamos assim. Mas não essa produção só que o mercado nos pede, mas a produção do ser humano, do se tornar humano, nesse contato mesmo com o outro. Então isso é o que a arte mais me trouxe até esse momento, essa possibilidade de estar junto, de conhecer novas pessoas, de conhecer novos artistas, de poder descobrir que o mundo artístico, ele é muito mais do que só aqueles artistas famosos que aparecem pra gente, né? Ou em redes sociais, ou mesmo em canais abertos. É muito maior, é muito mais extenso. A base da nossa cultura é feita por muita gente que muitas vezes está ali, anônima para a maior parte da população, mas que estão de fato lutando para que a cultura continue viva, para que a literatura continue viva, para que a arte continue viva e fervilhando ali nesses movimentos culturais de base, de fato, né, que é o que sustenta a nossa cultura, a nossa arte e que vai levar adiante, mesmo que não traga assim os retornos, as flores que muitas vezes a gente preferiria receber em vida, mas que seja póstumo, mas que seja, né? Então a gente tem essa alegria na arte de poder deixar o nosso legado, né? Poieses, legado, de fato dar, né, a nossa voz, aquilo que a gente acredita,
E isso é muito, muito bonito e, além de tudo, é satisfatório. Então, se você gosta de movimento artístico, se você percebe que tem, né, essa disposição interior para aprender sempre, porque no caminho artístico não tem um certo e um errado, não tem um fazer melhor do que o outro, e sim um caminho, uma jornada que é do interior e transborda para o exterior, que é o que vem ao mundo por meio de dança, por meio de pintura, por meio de poemas, por meio de contos, por meio da nossa extensa literatura que conta a história do nosso país, conta a história do nosso povo e conta as histórias também das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da disparidade do ser humano, né? Então, é muito bom quando a gente consegue perceber que esse caminho é um caminho de progresso, né? E gradativo, não é algo que se nasce pronto. Eu não acredito tanto assim nessa coisa do dom, a pessoa já nasceu com o dom, então vai ser encaminhada. Eu acho que a gente vai se lapidando aos pouquinhos. Claro que tem pessoas que têm mais aptidão para algo, né, mais matemático, por exemplo. Tem pessoas que têm mais aptidão para algo que é mais linguístico. Tem pessoas que têm mais aptidão para humanas, para biológicas. Então a gente tem que seguir de fato aquilo que a gente se identifica mais. Mas não é simplesmente por obra do dom, mas muitas vezes por estímulos que nós tivemos desde a infância, por vivências, né, ou que nos traumatizaram, ou que nos deixaram, nos afloraram de fato algo importante e nos fizeram ver esses caminhos como um caminho mais fluido para a gente. Então a arte é um caminho fluido para mim e eu demorei um tempinho para perceber isso. Então eu espero que vocês, sendo mais jovens aí do que eu, possam compreender, possam atender ao chamado da arte que está aí, né, pulsando em cada um. Inclusive, Pulsão Poética é o nome do canal no YouTube. Convido vocês a conhecer esse trabalho. É um trabalho que vai muito além de fazer vídeo poemas, né? Eu quero realmente apresentar poetas atuais que estão escrevendo neste momento, que são também poetas, autores independentes, que muitas vezes tiram do seu dinheiro de um outro trabalho que não tem nada a ver com a arte para fazer a sua publicação, para deixar aí também o seu legado, porque não tem um incentivo, né, mas que quer deixar o que acredita, né, a sua forma de ver a vida por meio da arte, da literatura. Então, tem essa parceria e também estou trazendo novidades para o canal, unindo, né, com a minha área de formação como nutricionista e pensando em novos projetos para a gente estar sempre movimentando. Eu gosto muito desse lema, movimente-se. Movimento é vida, vida é movimento. E para mim, né, o Raul me perguntou o que definiria a NOI. Hoje é arte. A arte me define, porque é justamente esse encantamento, essa beleza, uma beleza que é além do que a gente consegue enxergar, é o que eu quero levar, é o que eu quero proporcionar para as pessoas que entram em contato com o trabalho que eu faço, seja em parceria ou seja em trabalhos individuais. Então, eu tenho me resumido atualmente em arte, em ser arte, em me permitir ser. E também convido vocês a permitirem-se. Permita-se flor e ser poesia. Um abraço apertado para vocês e até a próxima!